quarto vídeo falando sobre o mormonismo e vamos continuar aqui falando sobre as doutrinas dos mormons. Nos slides tem os livros para que vocês possam ver e assim adquiri-los também para um estudo mais profundo. Eu creio que vocês poderiam até fazer um TCC baldrameado dentro dessa parte de comparação de religião. Exemplo, a salvação nas diversas religiões, ou as salvações nas religiões. Aí pode citar mormonismo, testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia e protestantismo, evolução doutrinária de Cristo mediante as religiões. Aí seria bem interessante isso, algo diferente que as pessoas não estão acostumadas a fazer e nem ver. Então, nas doutrinas dos mormons, no livro, na página 129, está declarado o seguinte: o primeiro espírito que nasceu no céu foi Jesus. Isso para explicar a declaração que Jesus ele é o primogênito. Então ele acha que Jesus nasceu. Isso tem um ponto que é contrário à nossa doutrina, que é do filho incriado. Jesus não foi criado por Deus. Jesus também existe por causa sua, existe entre aspas. Então, ele é eternamente. Então, ele não nasceu. Ele não foi criado. E aqui coloca Jesus como sendo criado, ou seja, rebaixa Jesus da sua posição de Deus absoluto. Existe, um compêndio de doutrinas, de livros dos mormons. Eu não tenho, pois é muito caro, mas eu botei a foto aqui, que é Journal of Discourses, volume, eu tirei aqui o volume 6, página 8, e também do livro Doutrina dos Mormons, página 193, que tem a seguinte declaração: um plano de salvação era necessário para as pessoas da terra. Então, Jesus e Satanás apresentaram cada um o seu plano, e o plano de Jesus foi aceito. O diabo quis ser o salvador da humanidade para anular a identidade dos homens e destronar a Deus. Então, aqui eles explicam o porquê houve a pretensão de Satanás de criar um plano da salvação. Um outro livro importante dos mormons, e de repente poderia ser uma possibilidade de fazer um TCC, a salvação protestante versus a salvação do mormonismo, o protestantismo, a soteriologia do mormonismo versus protestantismo. E esse livro, é Doutrinas da Salvação, que é um compêndio de sermões do senhor Joseph Smith. Então, ele fala aqui, e ele vai fazer um compêndio desses sermões e vai elaborar uma doutrina soteriológica. Nesses livros, eu separei algumas páginas e algumas declarações para vocês. Uma é que o sacrifício de Jesus não é suficiente para limpar-nos do pecado, de todos os nossos pecados. Para eles, existem alguns rituais secretos dentro do mormonismo, que é difícil de você saber qual é o ritual, de onde que vem, como que se comporta. Esses rituais eles servem para a purificação dos pecados. Não existe salvação sem aceitar Joseph Smith
como um profeta de Deus, que está no livro Doutrina da Salvação, no volume 1, página 188. Então, semelhantemente ao islamismo, eles consideram um profeta original, e esse profeta original é aquele que traz a verdadeira mensagem de salvação. Essa mensagem de salvação, então, ela é dada, ela é manifesta às pessoas através da pregação dele. Então ele se torna até superior ao próprio Jesus Cristo. Dentro do livro Doutrina da Salvação, no volume 2, na página 141, vem um ponto também que é bem debatido dentro do cristianismo, chamado cristianismo arcaico, por uma declaração de Paulo, quando fala sobre batismo dos mortos. Vocês têm se batizados pelos mortos. Demonstra que alguns cristãos primitivos acabavam acreditando que poderiam se batizar pelos mortos. De alguma forma, Joseph Smith, ele enxerga isso e transforma numa doutrina de base dentro do mormonismo. Ele vai declarar da seguinte forma, que há necessidade de se batizar pelos mortos para que estes venham alcançar a salvação. Então, um mormon, ele pode se batizar por algum parente próximo, não sei de qual grau seria, primeiro, segundo, terceiro, quarto, não tenho ideia, mas eles podem se batizar para que essa pessoa alcance a salvação. Isso é um costume, já bem antigo, dentro de civilizações, até mesmo onde o cristianismo chegou. Algumas igrejas no Oriente, elas têm esse hábito das pessoas se batizarem pelos mortos e ali ter uma esperança de salvação para elas. Dentro do livro ainda Doutrina dos Mormons, na página 348, ele vai falar que existe 3 níveis de céus, que é o telestial, que seria um céu onde, para pessoas que não alcançaram uma sublime vocação nesse mundo, terrestrial, e o celestial, que é quando você se torna um bom mormon e ali automaticamente você tem a chance de se tornar um Deus. Então esta é a doutrina dos mormons que nós estamos aqui apresentando para vocês. Que Deus abençoe a cada um e nos veremos na próxima aula.